Bem, hoje vamos conversar um pouco aqui sobre esse medo que a gente tem, né, de falhar como artista. Geralmente, assim, isso é muito mais comum na parte profissional, né? Quando você já tem que entregar um job, né? Tem que fazer algo para agradar um cliente ou um diretor de arte, né? Geralmente é mais um receio, né? Do seu trabalho não atender a determinadas condições, né? Do que pela qualidade em si. Agora, isso daí também, às vezes, eu vejo muito manifestar nos alunos, assim, que estão começando, né? É que, assim, infelizmente, no nosso método, né? No nosso sistema, né, de ensino, né, mais tradicional, você é punido se você comete erros, né? Querendo ou não, a gente tem essas colocações, né? Tem as competições, né? Então, tipo, quem ganha tem todos os louvores, todas as atenções, quem perde não tem nada, né? Que é a grande maioria, geralmente, né? Quando tá competindo por alguma coisa. E isso vai afetar as pessoas de algum jeito, sabe? Esse processo de que você não pode errar, você não pode falhar, né? Um exemplo bem simples é quando a pessoa tem que responder, né? Tem que fazer uma prova ou um teste, que o professor às vezes faz uma pergunta, às vezes durante a aula, e alguém tem que responder. Fica um silêncio. Ou tem que ir pra lousa, né? Aí a pessoa não quer, né? Por conta própria ninguém vai. E por que isso, né? Por que isso existe? Esse receio, né? Esse medo que a gente tem, né? Do julgamento. Então são coisas que vão sendo plantadas, né? Ninguém quer ficar com Tipo, a gente já vê, assim, uma coisa muito negativa, né? Ser considerado perdedor por perder, ter falhado, ter cometido equívoco, né? Eu acho que isso é muito... tá sendo muito danoso. A gente percebe isso, né? Como isso é danoso. E na arte... Na verdade, assim, na arte, mas em qualquer outra atividade, né? Isso de falhar é importante pro aprendizado. Não tem como a gente descobrir nosso estilo, não tem como, sabe, aprender coisas novas se você não falha. Falha tem que ser visto como parte do processo, uma parte importante, por sinal, do processo. Se você observa que você tá fazendo e não tá falhando, você não tá descobrindo falha, está tudo uma maravilha, calma aí, né? Então alguma coisa tá errado na sua percepção. Ou você não tá vendo direito o que você tá fazendo, né? Ou simplesmente você tá numa zona de conforto ali, né? E não tá querendo sair daquilo lá, né? Então você tá repetindo basicamente a mesma coisa. Isso é complicado, assim, tipo, porque é uma coisa inconsciente, né? Porque, como eu disse, as coisas relacionadas à falha, erro, né? Nosso, geralmente tá ligado com uma coisa muito negativa, assim, sentimental ou emocional, né? A gente é punido, né, às vezes, por ter falhado. Isso, querendo ou não, vai gerar um processo, criar um gatilho assim na sua cabeça, né? Tipo, então qualquer coisa que tenha dificuldade, que você sinta que vai falhar, que não vai ficar legal, você já trava, você não faz, você, sei lá, foge daquela situação, né? E isso começa a gerar um conflito com às vezes o seu consciente, né? Tem essa parte inconsciente que age dessa forma, foge do que é desconfortável, e tem a parte consciente que sabe que para você melhorar você tem que estudar tal coisa, você tem que procurar fazer uma coisa diferente, né? Não tem como, né? Aí começa o conflito mesmo e você começa a pirar, assim, né? Então a arte tem muito disso, né? Então cada obra, às vezes, que eu tô fazendo, tô pintando, tem muito desse conflito, né? Então é uma coisa bem simples, tipo, há anos que eu pinto com guache e tudo mais, né? Já, na verdade, assim, de trabalho mesmo, faz tempo que eu não pegava mesmo pra fazer, né? Decidi pegar, por exemplo, esse desafio do Fan Arts, né? Pra fazer, né? Six Fan Art Challenge. Cara, tá sendo... tá engraçado, assim, eu tô apanhando feio. Com o guache, assim, mas de uma forma que eu não esperava, assim, porque, é claro, é engraçado porque eu dou aula disso, né? Eu explico pros alunos e tudo mais. Só que, assim, tem um método, tem um caminho certinho pra fazer, né? Obviamente que eu quis fazer umas coisinhas diferentes, assim, um processo um pouquinho diferente do que eu já tava acostumado. Mudei um pouquinho o material mudei um processozinho lá, uma forma diferente da ordem, sabe, de pintura, só pra causar o erro mesmo, que nem de um Jack Frost que eu fiz, né? Aí eu tava fazendo lá e, mano, a tinta de baixo, assim, que eu passei um Ecoline antes, começou, assim, não tava somando legal, mas tava gerando um cinza estranho nas camadas de cima, que eu tava tentando fazer, né, várias camadas de pele, e, mano, começou a bugar um pouquinho lá, depois eu comecei a me achar. Esse processo, assim, de me perder, às vezes, na técnica, né, ela é o que eu mais gosto, assim, de fazer, né. Por isso que eu acho que eu não me especializei em nada
Porque eu gosto de misturar os materiais, né? Nessas misturas, né? Nesses processos de descobrir as coisas, eu acabo dando muita coisa errada, né? E então fez parte, assim, do meu processo de aprendizado, sabe? E aos poucos, assim, então isso me fez, né? Esse exercício, né? De falhar, esse exercício de sempre tentar pintar e falhar, que nem nesse Mutano, que era pra preservar mais as partes mais claras, mais laranjadas. O rosto dele acabei passando um verde mais claro, dominou totalmente o verde, não perdeu a luz, por exemplo. Tem vários, né? Eu posso dar vários exemplos, né? De coisas que eu vou falhando no meu processo de produção. Mas isso não me trava. E algumas pessoas isso daí acaba travando, ela não consegue desenvolver. Quando essas coisas, se você percebe que isso está acontecendo com você, né? Uma coisa que eu indico, assim, tipo, é você procurar um profissional, tá? De saúde mental, um psicólogo, terapeuta, tá? Que vai te auxiliar nisso daí. Uma coisa também, assim, porque o desenho, assim, ele pode ser terapêutico, mas ele não é uma terapia. Então é uma coisa que eu sempre falo, assim, para as pessoas não confundirem, né? Infelizmente tem muita confusão aí com relação à aula de desenho, né? Um curso de desenho e arte-terapia. Tem que entender que são coisas diferentes, funções diferentes para as pessoas. Mas, infelizmente, assim, uma confusão muito comum, sabe? Que acontece. Mas, assim, isso tudo, assim, para dizer basicamente que a arte, né? Para desenvolver a arte, cara, falhar, errar, cometer equívocos, fazer coisas feias, vamos dizer assim, ele é extremamente importante, né? Então, por isso que a gente não deveria sentir receio, vergonha, sabe? Mostrar, às vezes, algumas coisas que a gente deu errado, sabe? No nosso processo. Faz, mostra. E se perguntarem, você fala, foi isso mesmo. Cara, e você vai ver que no final, todos aqueles receios, todas as preocupações que você tinha, não é nada, sabe? Na verdade, assim, no seu dia a dia, na sua vida, aquilo não representa nada. O seu medo do resultado, né, das consequências daquilo era muito maior do que realmente é. Bem, é isso que eu queria compartilhar com vocês, tá? Se você gostou, se você concorda, discorda, coloca aí nos comentários. E é isso, eu acho que esse aqui eu vou colocar aqui também, vai ter, tem tanto no IGTV, né, quanto vai ter também no canal do YouTube do Pato Artista. Então, qualquer coisa, assinem lá, dá um joinha e tudo isso aí que ajuda bastante, viu? Falou!